Na capacitação tecnológica, vamos continuar falando sobre os recursos hídricos do bioma cerrado. Quais os instrumentos para ter água em quantidade e com qualidade? Você fica sabendo agora. Olá, meu nome é Jorge Werneck, eu sou pesquisador da Embrapa Cerrados na área de hidrologia e hoje nós vamos falar sobre a questão dos recursos hídricos no bioma cerrado. E aí a lei também traz em si alguns instrumentos para que se faça essa gestão. E entre esses instrumentos estão os planos, você precisa planejar os planos de recursos hídricos, que recurso hídrico eu quero ter daqui a 10 anos, em termos de quantidade e qualidade. Então, é fundamental que a gente tenha planos, que ações que eu tenho que adotar para que esses recursos hídricos sejam da forma como eu quero. Ou como a sociedade quer, não é como eu quero, como a sociedade quer. Os usuários, a sociedade civil organizada e o Estado. Então, isso é sentado, negociado, articulado, para que se chegue num plano que reflita os anseios da sociedade e que sejam passíveis de aplicação. A questão do enquadramento dos corpos de água, o que vem a ser esse enquadramento? Qual a qualidade da água que eu quero ter nos meus rios no futuro, para atender a determinados usos. Que usos eu quero da água, que qualidade da água eu preciso ter para que eu realmente efetue. Eu quero nadar nessa água, então eu quero nadar nesse rio, então eu preciso ter realmente uma qualidade muito boa na água. Eu vou ter contato direto com ela. Se eu quero usar para a indústria, talvez, dependendo do tipo de indústria, eu preciso de uma água muito limpa, dependendo do tipo de indústria, eu não preciso de uma água muito limpa, e assim por diante. A questão da outorga pelo uso da água. Isso aí esse instrumento é um instrumento realmente de regulação. Né? A bacia tem uma capacidade de suporte que tem que ser respeitada, então eu só posso conceder a um usuário o direito de uso se tiver água suficiente para todos os outros usuários e para o meio ambiente também, respeitando as vazões que têm que ser mantidas no rio. A questão da cobrança pelo uso da água é um outro instrumento, que esse objetivo da cobrança não é pagar o custo da água. Na lei, quando se pensou em colocar cobrança pelo uso da água, é para dizer que a água realmente tem um valor econômico e tem que ser usada de forma racional, porque você pode estar gerando um prejuízo para um vizinho ou para alguém que está águas abaixo. E o sistema de informação. Sem informação, fazer gestão é complicado. Se você tem uma conta no banco, em que você não sabe quanto dinheiro está entrando na conta cada mês, como é que você vai fazer a gestão desse recurso? O risco de dar problema é realmente muito grande. Né? Se você pensar num condomínio, ou se você fizer uma analogia da bacia hidrográfica como um grande condomínio, imagina você ter uma conta em que você distribui um talão de cheque para cada condômino, e você não tem informação de quanto dinheiro está entrando e também não tem informação de quanto cada um pode ir lá e sacar. Então, com certeza, o risco de conflito se amplia muito sem um sistema de informação adequado. Né? Voltando à questão da unidade territorial, que é a bacia hidrográfica, né? Aqui nós temos o exemplo de uma. Essas cores representam a altura, a cota, né? do terreno, e essa linha preta, os divisores de água de uma determinada bacia hidrográfica, com dois cursos principais, ali o Rio Jardim e o Stanislau. No Stanislau ainda tem mais um afluente, que é o Barreiro do Mato. Mas a bacia hidrográfica é delimitada por um ponto, que é esse ponto que está próximo ao exutório dessa bacia. Né? O que acontece num caso como esse? Toda água que precipita e escoa superficialmente, toda parcela da precipitação que escoa superficialmente, ela verte para dentro desses cursos d'água. Então a gente faz o divisor de água, é o que define se a água vai correr para dentro desses rios ou se vai correr para alguma bacia vizinha. Ok? E essa é a unidade onde você consegue entender os processos hidrológicos, né? Caiu a chuva, escoou, gerou vazão, infiltrou, vai aumentar o nível do lençol freático, esse lençol freático vai também fluir lá a água no solo para poder abastecer nossos rios.
e também os usuários que impactam esse recurso hídrico são os que estão dentro da bacia. Então, quando se pensa num dos entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, é o Comitê de Bacia Hidrográfica, que é como se fosse o grande condomínio, em que as pessoas se reúnem para discutir o processo de gestão dos recursos hídricos que afetam aos próprios usuários, mas que também têm interesses públicos e da sociedade civil organizada também. Então, tudo isso acontece no âmbito dos comitês de bacia e dentro das bacias hidrográficas, como mostra a figura ao lado. Bom, agora vamos falar um pouco, agora que já temos uma base conceitual e legal a respeito da questão dos recursos hídricos, vamos falar sobre a importância dos recursos hídricos do bioma cerrado. Muito se ouve há muito tempo a respeito do fato de que o cerrado é o pai das águas do Brasil, o cerrado é o berço das águas do Brasil, o cerrado é o grande reservatório de água do Brasil. Se fala isso há 30, 40 anos, que isso é dito e percebido pela sociedade de forma geral. E assim que nós chegamos na Embrapa Cerrados, com o intuito de trabalhar com recursos hídricos no Cerrado, um dos nossos primeiros trabalhos foi quantificar quanto que o Cerrado é importante para os recursos hídricos do Brasil. Ok? E nós criamos essa figura do Cerrado como se fosse um grande guarda-chuva. O Cerrado ele ocupa a região do Planalto Central brasileiro, uma região central e alta. Então, realmente, a água que cai, a água da chuva que cai no Cerrado, acaba se espalhando por todo o território brasileiro e se formos pensar em bacia do Paraná ou bacia do Rio da Prata, também do continente sul-americano. Então, ele tem realmente uma importância nessa distribuição dos recursos hídricos pelo país, pelo Brasil e pelo continente sul-americano, realmente muito, muito importante, muito grande. Bom, em 2003, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ele dividiu o país em 12 grandes regiões hidrográficas, tá? Que estão listadas na figura, e 8 dessas 12 grandes regiões hidrográficas recebem recursos hídricos do Cerrado. Ou seja, o Cerrado, parte do Cerrado está inserido em 8 das 12 grandes regiões hidrográficas brasileiras. Tá? E esses números que estão apresentados na figura mostram qual é o percentual da área, que é o número da esquerda, em marrom, o percentual da área da região hidrográfica ocupada pelo Cerrado, e o número da direita é quanto que a relação entre a vazão que sai na foz da bacia, no território brasileiro, e a vazão que passa do Cerrado que cruza os limites do Cerrado. Lembrando que o Cerrado está águas acima, lembrando da questão do Planalto Central. Então, quanto que passa do Cerrado para as demais áreas das regiões hidrográficas e quanto que passa dessa área para os limites do território nacional. Então, vejam que temos alguns dados muito, muito interessantes, mostrando que, por exemplo, para a região hidrográfica do Tocantins, o Cerrado ocupa 64% da área e é responsável por 62% da vazão que sai na foz da bacia. Então, esses números estão mais ou menos próximos, o que indica que a produção hídrica no Cerrado, nessa região hidrográfica, é muito próximo à produção hídrica no restante da região. Tá? Inclusive, no restante, produz um pouquinho mais do que no Cerrado. Por quê? É uma região que está próxima da bacia amazônica, com bastante influência, de uma região onde realmente chove mais. Tá? Quando nós vamos para a bacia do Paraná, algo similar, 43% da área e 48% da vazão que passa na foz no território nacional. Ou seja, quase 50% da água que passa em Itaipu, por exemplo, que está lá perto daquela região, no Rio Paraná, ela vem do bioma cerrado. Tá? E aí, quando a gente passa para os dados em amarelo, vamos falar do São Francisco primeiro, o Cerrado ocupa 47% da área e responde
por 94% da vazão que passa na Foz de São Francisco. Então, é um dado já bastante chocante, assim, bastante significativo. E por que isso acontece? Grande parte do São Francisco, depois que ele sai do Cerrado, ele entra numa região semiárida, onde o balanço hídrico, ele, em alguns momentos, chega a ser até negativo. Então, ele praticamente não agrega nada. O balanço naquela região é praticamente muito pequeno. É muito pequeno, e por isso que isso acontece. A mesma coisa em relação ao Parnaíba, só que com um detalhe. Na parte mais baixa da bacia, depois do bioma cerrado, aquela região, o balanço em relação ao rio, o balanço hídrico em relação ao rio é negativo, em 6%. É como se ele estivesse consumindo 6% da água que chega do cerrado. E aí, quando a gente vai para a bacia do Paraguai, onde nós temos o Pantanal, que é um reservatório, que a gente chama de reservatório tipo raso, que é um local onde a evapotranspiração ou evaporação da água é bastante elevada, aí realmente o balanço hídrico se mostra em relação ao rio muito negativo. É como se ele consumisse. O Cerrado manda 100 e ele ainda consome 36 dessa água do Cerrado até chegar no rio. Por isso que nós temos esse número impressionante aqui de que a relação entre a vazão que sai do Pantanal e a vazão que vem do Cerrado para o Pantanal é de 136%. Que é um número assim realmente impressionante. Muitos pesquisadores falavam, comentavam sobre esse fato, mas foi a primeira vez que a gente, dessa forma, conseguiu enxergar como funciona, como é o comportamento e o quão dependente que o Pantanal é do bioma cerrado. Okay? Bom, agora citando algumas dessas importâncias, né, dos recursos hídricos do bioma cerrado para o país, né, como já citado, a questão da manutenção do Pantanal. Essa frase aqui embaixo, o Pantanal é totalmente dependente das águas do cerrado. Se não fosse o bioma cerrado, se não fosse as águas que são geradas no cerrado e que vão para o Pantanal, com certeza o Pantanal seria uma outra coisa que não Pantanal. Em relação à energia hidrelétrica, todos sabem que grande parte da matriz hidrelétrica, a matriz elétrica brasileira, ela é de fonte dos rios, né? Ela é hidrelétrica, e a gente selecionou só as usinas hidrelétricas com potência, as maiores, né? Com potência instalada maior do que 100 megawatts, e os valores são impressionantes, porque significa que cerca de 50% da capacidade de geração hidrelétrica no Brasil depende das águas do bioma cerrado. Vide o que tem acontecido atualmente, que nós estamos com os reservatórios vazios e, com certeza, isso tem a ver com o que está acontecendo com o ciclo hidrológico dentro do bioma cerrado, que nós vamos também falar um pouquinho numa de nossas aulas. Em relação ao abastecimento público, né? Cada ponto em amarelo é uma cidade. Okay? Os pontos em vermelho são as capitais. Então, só dentro do Cerrado nós temos aproximadamente 30 milhões de pessoas que usam para consumo água do bioma Cerrado, ou água do nosso bioma. Isso dá 15% da população brasileira, só que temos que lembrar que 8 das 12 regiões hidrográficas brasileiras, só aquelas lá do sul e algumas na ponta do nordeste, que não recebem água do bioma Cerrado. Então, ou seja, grande parte das pessoas que habitam o território brasileiro dependem da água do Cerrado, sem contar nas pessoas que moram nos países vizinhos que recebem água também do bioma Cerrado, né? Principalmente quando se fala da Bacia Platina, ou do Rio da Prata. Em relação às hidrovias, nós temos importantes hidrovias brasileiras, né, que nascem também nessa região do Cerrado e são fundamentais em algum momento para poder escoar a produção, a grande produção agrícola que nós temos dentro desse bioma.
como é o caso da hidrovia Araguaia-Tocantins, a do São Francisco, a do Paraná e também a do Paraguai. Como a gente viu anteriormente, é totalmente dependente das águas que vêm do bioma cerrado. Em relação à irrigação, mesma coisa, nós fizemos um levantamento utilizando dados de 2002, de imagem de 2002, nós estamos refazendo esse estudo, utilizando imagens de satélite, para determinar qual que é a área irrigada dentro do bioma cerrado. Ok? Aqui no caso, a gente pesquisou apenas pivôs centrais, porque eles, como vocês podem ver na imagem, eles são redondinhos e são mais fáceis de ser identificados do que os demais métodos de irrigação, que acabam se confundindo com a agricultura de sequeiro, principalmente dependendo da região. Nas regiões mais úmidas, nas mais secas, está sendo mais fácil, mas o objetivo desse trabalho foi levantar apenas os pivôs centrais. Encontramos em torno de 6.000 pivôs centrais, lembrando que esse dado, apesar de ter sido publicado em 2007, ele foi feito com imagens de 2002. Mas é fundamental a gente conhecer todas essas demandas para poder depois fazer a efetiva gestão de recursos hídricos. E o que podemos ver é que temos regiões com grande concentração de área irrigada. O que nos leva a ligar uma luzinha amarela em relação à gestão de recursos hídricos, lembrando que cerca de 70% da água que é consumida é para fins de irrigação. Então é um usuário importante. Quando você tem uma concentração muito grande, você tem que prestar mais atenção ainda em relação à capacidade de suporte das nossas bacias. E podemos ver regiões que têm uma concentração realmente bastante acentuada. Isso aqui é Brasília, os municípios de Paracatu e Cristalina, onde a gente tem uma grande concentração desses equipamentos.